Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre um pouco da palavra de Deus. Está no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 55, seu verso 11. Queria primeiramente dar um bom dia a todos os meus irmãos, um bom dia para os nossos irmãos, uma boa tarde, boa noite, eu não sei que momento vão estar escutando essa palavra, aos meus irmãos que nos acompanham no canal. Glória a Deus. E hoje eu queria aqui estar falando um pouco de salvação. Uma igreja firmada e constituída na palavra de Deus tem que trazer mensagens, mais mensagens assim, sobre a mensagem da cruz, sobre a mensagem da salvação. E vemos que hoje o pastor abriu o culto dizendo que é pela fé. E é somente pela fé que nós alcançamos. Verdade, Jesus. E o pastor Gilmar, em seguida, ele dá uma saudação, falou da parábola do semeador. Ele saiu a semear e semeou em vários terrenos. E alguns, a palavra nasceu e não ficou. E outros nasceu e ficou. Conhecemos o livro do profeta Isaías. Desculpa, acho que eu falei Isaías, não foi? Isaías 55, né? O livro do profeta Isaías, não sei se todos conhecem, mas é do Antigo Testamento, um dos livros mais messiânicos. O que mais apontava para Cristo era Isaías. Seu capítulo 55, seu verso 11, me chama a atenção que ele diz: assim será a palavra do Senhor, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará aquilo que a enviei. Somente até aí para a gente introduzir no nosso assunto de hoje. Nós vamos ver que o profeta, e logo em seguida, vamos entender que ele está falando de algo sobre salvação. Falando de algo que Deus, quando ele constituiu o mundo, ele constituiu o mundo com processo. Ele constituiu o mundo para que algo acontecesse. Ele constituiu o mundo para que o homem simplesmente dominasse tudo aquilo que ele colocasse. E ele dominaria tudo isso. E essa temática está nas nossas quinta-feiras aqui. Quem quiser escutar um pouco sobre o reino de Deus, compareça aqui às 19h30. Estaremos falando sobre isso. Mas Deus, ele teve um plano. Através desse plano, ele tinha um plano para uma salvação. Para salvar as pessoas. Porque ele fez o mundo e por algum motivo o ser humano pecou. E esse pecado trouxe a morte. E aí Deus, ele começou a fazer um plano. E nessa narrativa aqui ele está narrando a um povo que simplesmente tinha se inclinado. Seus interesses já não eram mais a glória de Deus. Seus interesses não eram mais um plano que Deus tinha para eles. Seus interesses eram outras coisas. Eles estavam simplesmente inclinados a outros tipos de coisa. Talvez a interesses próprios, ao pecado, à idolatria. O ser humano simplesmente estava totalmente desviado daquilo que Deus queria para as nossas vidas.
E o que Deus quer para a nossa vida é nos salvar. Ele fez um plano. Esse plano foi perfeito. Esse plano que Deus fez para nossas vidas, ele foi constituído através do sangue. Não foi constituído através de mim ou de você. Eu e você não tinha mérito nenhum. Nosso mérito era pecado. Era morte pelo pecado. Só que simplesmente Deus, por amar nós, por amor a todos, ele fez um plano. O plano de salvação nosso era Jesus. E ele se fez miserável, se fez de escândalo para nos salvar. E o profeta, ao longo desse capítulo, ele vai nos fazer refletir sobre a busca verdadeira e o caminho de Deus. O profeta Isaías, ele, nesse versículo, ele nos faz refletir sobre isso. Sobre Deus. Sobre Deus. Sobre a soberania de Deus. E também ele fala sobre o pecado, que é o que nos afasta de Deus. E no capítulo 25, no capítulo 55, no seu verso 1, ele diz assim: nós todos, aqueles que tende sede, vinde às águas, e vós, que não tende dinheiro, vinde, comprais e comeis. Sim, vinde, comprais sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Simplesmente, o profeta começar falando: aquele que tem sede, vinde. E só Jesus, ele tem a sede que nos satisfaz. Jesus, ele tem a sede que nos satisfaz as mais profundas necessidades que temos na vida. Jesus, ele nos satisfaz. Em João, seu capítulo 7, no versículo 37 e 38, está escrito assim: e no último grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrás do seu ventre. Somente Jesus tem essa água que nos mata a nossa sede. Aqui vemos num contexto que Jesus estava falando aos fariseus, porque os fariseus, eles queriam de alguma forma procurar algo para condenar Jesus. E Jesus começou a fazer e exortar aqueles fariseus através das Escrituras. E em um certo momento Jesus se pôs de pé e disse: vinde, aquele que tiver sede, vinde a mim. Ele diz assim: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Ou quer dizer, Jesus, ele é espontâneo. Aquele que tem sede. Mas a sede que Jesus estava falando aqui não era uma sede que você toma um copo de água e mata a sua sede e acabou. Aquela sede momentânea, a sede do corpo. Não uma sede. A sede que Jesus estava falando aqui era espiritual. Não era carnal. O reino de Deus, conforme eu falei que nós estamos aqui fazendo uma temática sobre isso, o reino de Deus não é terreno. O reino de Deus é celestial. E Jesus, ele veio implantar o reino aqui. Ele veio ensinar sobre o reino. E talvez os fariseus não entendiam. E conforme as Escrituras, e um dos que mais apontava Jesus era o profeta Isaías. Porque o profeta Isaías sempre estava apontando para Jesus. E aqui praticamente estava se concretizando aquilo que ele começou narrando. Todos que têm de sede, vinde às águas. Ou seja, todo aquele que tem sede vem a Jesus. E através de Jesus nós mataremos nossa sede.
andamos ou chegamos na igreja e quando chegamos cheios de sede. Chegamos às vezes machucados por algumas coisas do mundo, por o mundo nos colocou ou nos fez essa ferida. E quando chegamos a Jesus, uns vêm por amor, outros vêm pela própria dor, mas há algum motivo Deus ele nos chama a atenção e ele faz algo que a gente chega até ele. E é o plano que Deus tem para a nossa vida é infalível. E ele tem um plano na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que está aqui nesse momento. Deus tem um plano. E esse plano não é terreno, é um plano de salvação. Talvez as pessoas estão procurando a Deus e tentando se encher das coisas que o mundo oferece. Só que Jesus, ele é misericordioso. Aqui nós não estamos dizendo que Deus não tem o poder de fazer isso, pastor. Deus tem o poder. Jesus, ele tem o poder de fazer aquilo e muito mais. Ele tem o poder de exaltar o homem de uma tal forma que o homem seja visto. Mas não é esse, o plano de Deus não é esse para a nossa vida. Deus não tem um plano. Claro que a gente temos que procurar o melhor. Se você tem condições de viver com algo melhor na terra, porque você vai viver uma vida miserável se você tem as condições de ter algo melhor? Só que as pessoas estão vindo a Jesus só por causa disso, Socorrinho. As pessoas estão vindo a Jesus porque sabem que Jesus pode dar. Só que escuta, as pessoas não entendem que o plano de Deus não é terreno. Deus, a própria palavra fala que não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e o ferrolho come. Quer dizer algo, se você comprar um carro novo hoje e você não cuidar dele e você deixar ele aí, a terra ou o próprio ferrugem vai comer. Mas algo que Deus propôs na nossa vida, que é a salvação, isso nunca vai se acabar. É um plano eterno. Aquele que vai ser salvo no grande dia, que Jesus vai separar os bodes das ovelhas, aquele vai ter uma vida eterna. Ele vai ter uma vida com Deus, uma vida espiritual. A gente vamos poder contemplar a glória de Deus. Imagina você contemplar a glória de Deus face a face. A própria Bíblia diz que vai acabar o ranger de dente, o choro, o sofrimento, isso vai se acabar. Não vai existir mais isso. Naquele grande dia a gente vamos estar e vai cessar essa dor. Aquilo que a gente sente nessa terra nós não vamos sentir mais. Então, por que é tão importante para a nossa vida o plano de Deus? O plano de Deus é nos salvar. E esse é o plano. E o profeta começa falando: quem tem sede, vem. E vós, que não tem dinheiro, quer dizer, não é pago. Já está pago, é de graça. Se você não tem dinheiro, vem. Aquele que não tem dinheiro, vem e comprais de graça. E Deus, Jesus, é tão misericordioso que lá em Apocalipse, no seu capítulo 22, no seu verso 17, está escrito assim, meus irmãos: e o Espírito e a esposa diz, ou algumas traduções diz, e a noiva diz, vem. E os que ouçam, digam, vem. E os que têm sede, vem. E os que quiserem, tome de graça da água da vida. Olha como que o chamado, ele é universal, pastor. Aqui a gente entendemos que é um chamado universal. E ele começa e se parte de um Deus, que é o Espírito Santo. E está escrito assim: e o Espírito ele começa. E a noiva dizem, vem. Então quer dizer, aqui não está falando, vem fulano, vem
cicrano. Não. O Espírito e a noiva digam, vem. É um chamado para todos. E aqueles que ouvem, digam, vem. E quem tem sede, venha e beba da água da vida. Olha que chamada interessante, Macir, porque começa dizendo que o Espírito e a noiva digam, vem. Quer dizer, Macir, se eu gritar aqui, Macir, vem, e você gritar, vem, esse chamado ele vai se estendendo. Desculpa. E é algo universal. Porque quando todos escutarem, porque se repetindo, você repete, outro repete, todo mundo vai escutar esse chamado. Então é um chamado universal. E venha. Agora aqueles que forem obedientes, venham. E aqueles que tiver sede, venham. E vai encontrar a verdadeira água da vida. Desculpa. Então o profeta começa dizendo isso. Não tem preço, é de graça. É sem preço. A salvação não tem preço, está paga. E quem vem até a salvação, quem encontra Jesus tem descanso. O evangelista Mateus nos diz assim, no seu capítulo 11, verso 28 e 29. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrará descanso para a sua alma. Quando chegamos até esse Deus que nos chama, que diz que tem água de graça, que a gente pode beber, que existe um chamado, nós encontramos paz. E Jesus diz, vinde a mim, todos. E novamente é algo que não é para mim, não é para você, é todos que estão cansados. E eu vos aliviarei. Não é só a salvação não a salvação não é, como se diz, algo para mim. Não, a salvação é uma escolha. Deus fez um plano e você foi um chamado. Só que você tem que ter a escolha de permanecer. É o famoso livre-arbítrio. São para todos. Todos vão ser chamados. Agora, poucos vão ser escolhidos. Não adianta você andar num caminho que você está desonrando o Deus que você leva e você achar que está tudo bem. Não. Então, por isso, devemos nos atentar que forma que estamos andando. Porque nós temos o Jesus que é eficaz para matar a sede, o Jesus que é bom para nos dar descanso, mas nós temos que ser obedientes e escutar também. O campo salvífico é um campo muito complicado. Falando teologicamente, existem várias divergências para esse campo. E várias divergem. Alguns acreditam de alguma forma, outros acreditam de outra. Mas temos que acreditar o que a Bíblia diz, que a salvação vem de Deus. É isso que devemos nos apegar. E é Deus quem salva e quem escolhe. Seu verso 2, do capítulo 55, está escrito assim, Isaías: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E aí tem uma interrogação. A primeira pergunta: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E no produto dos vossos trabalhos, naquilo que não pode satisfazer. Outra pergunta: ouve-me atentamente e comeis o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Então aqui o profeta ele faz duas perguntas. A primeira
Por quê que estás gastando dinheiro naquilo que não é pão? E Deus, Ele tem um alimento para nossas almas. Um alimento espiritual. Recebido e verdadeiro de Deus, da graça. João, no Evangelho de Cristo segundo escreveu João, está escrito assim no seu seu capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão da vida, e que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverás para sempre. E o pão em que eu der a minha carne, e o pão que eu der em minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então essa pergunta está respondida aqui. Por que que você ainda continua procurando ou querendo comer aquilo que não é pão? Ou gastando seu dinheiro com aquilo que não é pão? O verdadeiro pão da vida é Jesus. Ele fala, eu sou o pão da vida que desceu do céu. E talvez entendemos que o profeta aqui ele está fazendo uma simbologia do pão. Por que que vocês estão gastando com aquilo que não é pão? O verdadeiro pão foi exposto. Está aí, Jesus é o verdadeiro pão. E esses homens dessa época, eles estavam falando do pão. Talvez existia algo que aqueles homens faziam que não era agradável aos olhos de Deus. E aqui, através do profeta, Deus está falando, por que que vocês estão gastando? Ou fazendo uma pergunta, gastando seu dinheiro com pecado, ou gastando seu tempo com algo que não convém a mim. Aquele povo era um povo idólatra. Deus fazia de tudo, o povo se voltava a Deus, pastor. Mas no primeiro deslize, ele já estava levantando outros deuses. Pensa num povo que gostava de idolatria, era esse povo. E eles tinham Deus que toda hora estava mostrando para eles que era Deus. Deus, quando tirou aquele povo do Egito, a própria Bíblia nos diz que durante o dia era uma sombra que acompanhava aquele povo. Era a coluna de sombra. E durante a noite, a gente começa a pesquisar referente, o deserto, ele nos traz um vento. E um vento frio, irmão, assim. E aí Deus era a coluna de fogo. Então, a todo momento que Deus tirou aquele povo para um plano, para entrar numa terra que emana leite e mel, Deus os protegeu. Deus tirou aquele povo e não deixou faltar nada no deserto para o povo. Descia durante todo dia o maná, que era o pão, para satisfazer aquele povo. E mesmo assim, o povo no meio do deserto, quando Moisés subiu e ficou 40 dias, o povo não teve paciência de esperar. E aí o que eles fez? Vamos levantar um novo Deus para a gente adorar. E levantaram. E aqui, o profeta estava querendo exatamente dizer para esse povo, o que vocês estão gastando seu dinheiro com aquilo que não é pão ainda? Vocês estão insistindo ainda naquilo que não é pão. Isso não é pão. E aí, se colocam e tragam isso para a nossa vida e para o nosso dia a dia. No que estamos gastando o nosso pão? A pergunta é essa. No que estamos gastando o nosso tempo? Nós estamos gastando o nosso tempo naquilo que agrada a Deus? Naquilo que verdadeiramente vai ser algo que como diz a própria Bíblia, o incenso cheiroso que chega às narinas de Deus? Ou estamos gastando o nosso tempo em algo que não produz vida? Então devemos refletir como cristãos, como homens e mulheres de Deus, se verdadeiramente estamos gastando o nosso tempo naquilo que agrada a Deus, naquilo que é agradável para Deus. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta que ele fez: e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer?
E aqui fica mais uma pergunta. Estamos gastando nosso tempo de trabalho e satisfazendo o quê? E aqui ele não fala o nosso trabalho. Eu não entendo que o nosso trabalho é o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Aqui ele está falando, tentando simbolizar algo espiritual. Aqui ele estava exortando o povo e tentando trazer o povo do seu pecado de novo. E você está gastando o seu trabalho com o quê? Naquilo que não satisfaz a Deus? Era simplesmente essa pergunta do profeta para aquele povo. Vocês estão gastando o trabalho de vocês no quê? Isso não está agradando a Deus. É hora de verdadeiramente vocês converterem o seu coração. Então, devemos entender e tirar um exemplo disso aqui. E quando tivermos com aquele tempo vago, vamos procurar trabalhar para Deus. Fazer algo que agrada a Deus. Fazer algo que realmente possa chegar a Deus como um incenso cheiroso. A Bíblia no Antigo Testamento eles queimavam incenso. E aquele incenso diz que era cheiroso ao nariz de Deus, né? Verso 3 está escrito assim: inclinais os seus ouvidos a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpetual, dando-vos o firme benefício de Davi. Eis que eu dei como testemunha ao povo, e como príncipe e governador dos povos. E aqui Deus estava falando para aquele povo: verdadeiramente vocês inclinam o coração de vocês. Entendam, inclina e ouçam, que eu vou fazer uma aliança perpetual, ou seja, uma aliança eterna com vocês. A Bíblia nos narra em Gênesis, no capítulo 9, se lermos lá, que Deus fez uma aliança com Noé. Pós o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e falou que nunca mais exterminaria nada com água. E para que Noé sabesse que aquilo que Deus estava falando e era verdadeiro, ele diz: olha para o céu, e toda vez que você vê um arco-íris no céu, você vai ver que a minha aliança com você é fiel. Aquilo que eu falei jamais voltará atrás. E aí Deus tem uma aliança, Deus faz uma aliança com Noé. Vemos que Deus fez aliança também com Davi. Aqui, se vemos, ele usa Davi como exemplo no final. Ele fala: e os firmes benefícios de Davi, este eu dei como testemunho ao povo, e como príncipe dos governadores, como príncipe governador do povo. Deus fez uma aliança. Segundo Davi, capítulo 7, ou segundo Samuel, desculpa, segundo Davi. Gente, me perdoa, depois o Gabriel pode sair. Segundo Samuel, no capítulo 7, depois que Davi tinha enfrentado várias guerras, Davi se assentou. E quando ele se assentou, ele viu que ele estava numa casa construída de cedro, ou seja, uma casa bonita. E a Arca da Aliança estava numa barraca lá fora. E aquilo simplesmente ardeu o coração de Davi. Porque Davi se sentiu assim: eu estou no melhor. E a presença de Deus está numa barraca. E aí Davi simplesmente ele assentou no coração dele de fazer algo melhor para Deus. E aí o profeta
Natan chegou até Davi, chegou até Deus, e Deus falou para Davi que Davi não esquentasse a cabeça, que do trono dele ia ser levantado quem ia fazer o templo, e sabemos que foi seu filho Salomão. E ali Deus fez uma promessa e fez uma aliança com Davi. E Deus falou com Davi que do trono dele sairia o Salvador da nação. E Deus fez duas promessas com ele. A primeira promessa que seria que ele não faria o templo, seria seu filho. E do trono dele sairia o Salvador da nação, que era Jesus. Jesus era da linhagem de Davi. Então, simplesmente, Deus fez uma aliança. E a aliança de Deus é perpetual para nossas vidas. Hebreus 13, o escritor de Hebreus 13 diz assim, 13:20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. E aqui ele mostra novamente como foi feita essa aliança. E a primeira aliança foi feita e foi entregue por mão de homens. O sangue foi aspergido na tábua e sabemos que foi entregue por Moisés. Mas a segunda aliança, que ela vive e até hoje foi feita por Jesus. E aqui nos mostra que ele trouxe Jesus pelo sangue, da vida ou da morte para a vida. E ele é o grande pastor. Então entendemos assim. Ou eu entendo dessa forma. O escritor de Hebreus está simplesmente falando: ele já fez o sacrifício. E o grande pastor é ele. Não existe outro. A aliança que foi feita através do sangue. E através desse sangue, no terceiro dia ele ressuscitou. E até hoje ele é o grande pastor do rebanho. E é Jesus. Ele é o grande pastor. E só através dele podemos entrar nesse campo, o campo da salvação. E a porta da graça ainda continua, está aberta, não fechou ainda. Então temos que entender que é somente através de Jesus que temos essa aliança, que possamos ser libertos e livres e salvos para aquele grande dia. Capítulo 5 diz assim: e eis que chamareis a uma nação que não conheceste, e uma nação que nunca te conheceu, correrás para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e dos santos de Israel, porque ele te gloriou. E aqui novamente eles estão falando de uma nação. E chamareis uma nação. Quer dizer, essa nação somos nós, os gentios. Ou verdadeiramente somos a Oliveira Brava, né? Ou sei lá, nós fomos simplesmente enxertados na videira, né? E eu chamarei um povo. E essa nação somos nós. Efésios 3:6 está escrito assim: a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. A luz de Jesus chegou a toda a nação.
Aqueles que se encontravam em trevas, hoje têm uma luz. E aqui o profeta fala, uma nação, ou seja, essa nação são todos. Outra hora talvez, ou concretamente dizendo, estávamos em trevas, só que essa luz chegou. E eu creio que a gente só consegue andar na vida através dessa luz. E aqui eu quero que os irmãos entendam. Se a gente estiver num lugar escuro, muito escuro, e não vai ter luz, com certeza. Você consegue andar e ter algum caminho? Se você estiver num lugar muito escuro, você vai andar. Mas se você vai andar para onde? Para que lugar você vai andar? Só que quando Jesus chega, ele é essa luz, a luz da nação. Porque quando ele chega, ele traz tudo claro. E aí, conforme esse claro, essa luz que nos ilumina, conseguimos andar. Porque você consegue andar através da luz. Se a gente, vamos fazer mais um paralelo aqui. Se pegarmos essa carreira aqui de porcelanato, e aqui for escuro, e aqui for escuro, mas aqui for claro, você vai continuar, você vai conseguir andar nesse caminho. Então é a mesma coisa, Jesus ele iluminou o caminho para que a gente possamos andar. Por isso que ele é a luz do mundo. Por isso que talvez nós fomos chamados para uma geração que não era, nós não era essa geração. E hoje somos, porque Jesus, através de seu sangue, nos purificou e nos iluminou. E aqui, no verso 6, está escrito: buscai ao Senhor, enquanto podes achar, invocais enquanto está perto. E aqui o próprio contexto, a própria palavra, o meu contexto vai dizer: buscai. E o próprio profeta diz: enquanto se pode se achar. Enquanto podemos se achar, buscai. E invocais enquanto ele está perto. Porque a própria Bíblia nos diz que haverá um dia que o Espírito Santo será tirado da terra. E será o dia da grande tribulação. E aí muitos talvez vão querer buscar. Muitos. A Bíblia ela é tão clara que nos diz em Apocalipse que muitos vão tentar se matar e não vai morrer, que até a morte. Muitos vão buscar o Espírito Santo e não vai achar. Então, meus irmãos, buscamos enquanto se pode se achar. Enquanto ele está perto. Porque quando estiver longe, não adianta mais. A gente só consegue pegar aquilo que está perto. Eu consigo pegar minha Bíblia aqui, ó. Por quê? Ela está perto de mim. Agora, se ela estivesse lá no fim da igreja, eu conseguiria pegar? É a mesma coisa ele está dizendo aqui: buscai, porque Deus está perto. A Bíblia diz que ele, antes da gente falar, ele já sabe o que a gente vai falar. No Alex, você entendeu o quanto Deus ele está próximo de nós? O que a gente pensa, ele já sabe. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus próximo, um Pai. A Bíblia nos diz, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o melhor lugar para a gente se habitar é buscando esse esconderijo, embaixo das asas de Deus. Você entende que um passarinho, uma galinha, quando está chovendo, os seus filhotes estão em apuro, ela abre suas asas e coloca os seus filhotes embaixo. É a mesma coisa uma mãe.
Uma mãe, ela, dependendo do que você fazer pro seu filho, ela defende com unhas e dentes. E toda necessidade que o filho tem, quem ele vai buscar primeiro, né? A mãe. É a mesma coisa que está dizendo aqui. Buscais eu. Ou buscais enquanto está perto. Verso 7 diz assim: e deixais o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converteis ao Senhor, e se converteis ao Senhor, que ele se compadece deles, e toma para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os seus pensamentos são os vossos pensamentos, nenhum dos vossos caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Verso 7, ele diz assim: deixais o ímpio o seu caminho, deixais o seu pecado e voltai para Deus. Lucas 15, 18 ao 20 diz assim: levantando-me e indo ter com meu pai, e disse-lhe: Pai, pequeis contra o céu, e pequeis, peraí, vou voltar de novo. Levantando, irei ter com meu pai, e disse-lhe: Pai, pequeis contra o céu, e perante a ti, não sou digno de ser chamado de filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantei-se e fui. E foi para seu pai. E quando ainda estava de longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Ou seja, eu não sei qual foi aquilo que te afastou de Deus. Eu não sei o que aconteceu, aquilo que te tirou de Deus. Aqui vemos diante Lucas, no capítulo 15, 18 a 19, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo pegou tudo que era dele e foi. Só que um certo dia ele sentiu vontade de comer da comida na casa do seu pai. Porque onde ele estava deu vontade de comer bolotas, ou seja, comida de porcos. E aí ele lembrou da casa do pai. E quando ele lembrou da casa do pai, ele simplesmente disse: os servos do meu pai têm, eu estou aqui com vontade de comer bolotas. Ele: vou voltar. E quando eu voltar, ele assumiu. O primeiro passo interessante é quando você assume aquilo que você é perante a Deus, Deus vai se compadecer de você. E ele assumiu perante a Deus e meu pai. Vou falar que eu pequei. E quando ele chegou próximo, o pai o recebeu de braços abertos. Então eu não sei qual que é o motivo, mas Deus ele sempre está de braços abertos para nos perdoar, para nos receber. Mas primeiramente você tem que largar novamente os seus caminhos. E aqui no verso 7 ele diz: larga os seus caminhos de pecado e buscais a Deus. E no verso 8 está dizendo assim: porque os meus pensamentos de Deus não são igual aos nossos. Jeremias diz assim: e eu que sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. O pensamento de Deus sempre vai ser um ótimo pensamento contra nós. Aqui diz: os pensamentos meus são pensamentos de bens, não de maus. E às vezes quem procura o próprio deslize somos nós mesmos. Os pensamentos de Deus são os pensamentos bons. Verso 9, eu vou caminhando para o final, porque já está indo a hora.
Porque assim como desceu a chuva e a neve do céu para lá não tornais, mas regais a terra, fazer produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão aos que comem. Assim será a minha palavra, que sai da minha boca, e ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperar naquilo que a enviei. Então o verso 9, ele fala dos pensamentos. O verso 10, ele fala simplesmente sobre a providência dele. Ele diz: descerás a chuva e a neve, mas não voltarás a minha palavra. A minha palavra é reta. Não voltará a minha palavra mais. E descendo a chuva, descendo a neve à terra, entendemos que a chuva é necessária para plantação para a terra. E talvez a neve é necessário para alguma coisa na terra também. Mas ele usou como exemplo, porque a maioria daquele povo era agricultor. Então ele está dizendo: eu vou, e é dos céus que vem a providência para essa terra. E talvez a terra se secou, que é o nosso coração, às vezes por algum motivo se secou. Mas eu creio que hoje Deus está derramando a chuva e está molhando de novo essa terra. E a palavra está sendo brotada de novo. Porque se continuarmos, no verso 11 ele diz: a minha palavra não voltará vazia. O escritor, na carta aos Hebreus, diz que a palavra de Deus, ele diz assim: porque a palavra de Deus, ela vive e eficaz, mas penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e o espírito, e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas perante os olhos daquele a quem temos que tratar. E aí o escritor diz: a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. E assim, uma espada de dois gumes, ela tem dois cortes. E ela penetra mais ainda. Ela vai lá naquele lugar que ninguém consegue ir, somente a palavra de Deus. Quantas vezes, às vezes, a gente entra na casa de Deus e a gente entra quebrado. E aí o irmão sobe aqui e vai falar de Deus. E aquela palavra que ele falou, ela vai lá no seu íntimo mesmo. No íntimo do íntimo, parece que ela pega assim e faz assim, ó, e vai torcendo. E ao mesmo tempo, vai torcendo e vai enxugando. Porque às vezes é necessário isso. É como se fosse uma mulher limpando uma casa. Ela passa um pano molhado. Mas para ela enxugar, ela tem que torcer bem o pano. E a palavra de Deus é desse jeito. Às vezes é bem torcida mesmo, mas ela traz algo que vai cessar, vai secar aquele sofrimento momentâneo. E talvez devemos entender que o campo da salvação é só Deus que pode nos trazer. Mas a gente precisamos tomar algumas posturas na nossa vida. Uma posição no caminho de Deus. Largar as nossas práticas. Tudo isso envolve algo. E aquele que demonstra estar na casa do Senhor porque quer ser um salvo. Então tem que ter algum tipo de esforço humano. E seu esforço é esse. É largar os seus pecados. É realmente se inclinar à palavra de Deus. E a salvação é Ele que traz. Mas nós devemos, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, entendemos que precisamos buscar
a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe os irmãos.